E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo sim, para a gente comentar um pouco a respeito da vitória sensacional do Fluminense por 2-0 diante da Inter de Milão, que deixou os cariocas nas quartas de finais do Mundial de Clubes e embolsou mais 72 milhões de reais nos cofres, tá bom? Antes de entrar nesse vídeo, peço muito a ajuda de todos vocês para deixar o like, se inscrever no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação, então, simbora pro vídeo de hoje, pessoal, falar um pouquinho sobre a vitória sensacional do Fluminense por 2-0, gols de Cano e gols também de Hércules, molecada. Bom, confesso para vocês que eu não consegui assistir o jogo na íntegra porque eu estava trabalhando, então o que eu fiz foi, antes de gravar esse vídeo, acompanhar os melhores momentos. E deu para notar que foi um jogo bem bacana, chances para os dois lados, mas eu acho que não somente pelo placar, mas quem teve as melhores chances de fato foi o time do Fluminense. Bom, o estádio não estava lotado, não tinham muitas pessoas de fato, mas quem comprou ingresso, por mais que não tenha sido barato, deve ter curtido o que assistiu no jogo de hoje. Talvez também, pessoal, os times europeus ainda vão continuar com essa desculpa do cansaço, do físico, da fadiga e etc. Mas convenhamos, eles pouco ligam para os sul-americanos quando até então os mundiais eram disputados na reta final do ano, quando a gente de fato terminava a temporada aqui e já tinha que jogar um torneio na sequência. Um exemplo, a gente tem o Botafogo quando jogou contra o Pachuca, né? A gente sabe que o time estava estourado fisicamente e não tinha como dar sequência. E lá, diferentemente daqui no europeu, né, melhor dizendo, eles ainda não tinham uma chance aqui uns dias a mais. Era acho que 2 ou 3 dias depois do último jogo que fez, já tinha que embarcar e ir lá para o Emirados Árabes. Já os times europeus ainda tiveram um certo tempo de descanso até começar de fato o Mundial, tá? Então vamos parar de reclamar menos aí, vamos jogar mais, tá? Mas enfim, é um assunto que acaba gerando um pouquinho de polêmica aí, talvez alguns defendam, outros não, enfim, aqui é mais para a gente focar no resultado de hoje que foi importante. O Fluminense venceu uma Inter que inclusive foi vice-campeã da Champions esse ano. É bem verdade que na final não conseguiu reproduzir um bom futebol assim como foi em jogos anteriores. Era um time que também estava muito mais bem treinado quando o Simone Inzaghi estava à frente, algo que não aconteceu com o Kiwior. Beleza, o Kiwior não teve ainda o tempo hábil para colocar os seus métodos em campo, mas eu acho que é um cara que não tem a mínima condição de treinar Inter. Quem é o Kiwior na fila do pão, pessoal? Convenhamos, é um cara que pouco conhece ali na parte de treinador, é um cara que foi um baita zagueiro, mas eu não conheço nenhum trabalho expressivo que ele fez antes de pegar a Inter. Ele já foi diretamente para um time de topo, que eu acho que é o caminho inverso de quem quer conseguir uma maturidade futebolística e alçar ali voos maiores e títulos e por aí vai. Mas, como eu não sou da diretoria, tanto faz a minha opinião. Falo sobre o Fluminense, pessoal. O Fluminense começou muito em cima no Inter de Milão. É bem verdade que o gol do Cano foi meio que um bate-rebate para lá e para cá, só que quem fez o cruzamento acho que foi o Arias, acabou lançando a bola, ele meteu uma cabeçada entre as pernas do Sommer e conseguiu abrir o marcador com apenas 2 para 3 minutos de jogo, tá? E aí, logicamente, teve oportunidades para os dois lados, tivemos também na reta final ali um belo gol do Hércules, bola na trave do Di Marco, o Fábio com seus 41 para 42 anos também jogando muita bola. Enfim, o Fluminense jogou como um time gigante de fato que deve ser, tá? Pouco ligou se o adversário estava se queixando de físico ou não, jogou para vencer, jogou de igual para igual. Já tinha feito uma boa exibição já no início da competição contra o Borussia Dortmund, deixou para mim, na minha visão, escapar uma possibilidade de vitória, mas conseguiu, com excelente maestria, passar pela Inter de Milão. Então todos os méritos, obviamente, para os jogadores, para o Renato Gaúcho. Cano, não tenho o que falar, um cara de 36 anos, se eu não estiver enganado, jogando ainda em alto nível. Arias também, que para mim merece uma condição ali de repente, experimentar o futebol europeu em um grande clube, jamais merecendo o Fluminense, mas é um cara que é outro nível de classe ali, assim como o Richard Rios, como eu comentei em vídeos passados. O Fluminense consegue, com essa vitória, embolsar 72 milhões de reais a mais, já se soma a 220 milhões com as premiações até o exato momento. Acredito que deve enfrentar o Manchester City, que deve passar hoje às 10 horas contra o Al Hilal. Tem muito mais time, muito mais condição, é o grande favorito. É o grande favorito também passando pelo Al Hilal contra o Fluminense.
E o Fluminense vai ter a chance de reeditar a final no Mundial de Clubes de 2023, tá? Para quem não tá ligado, não tá lembrado, o Manchester City na ocasião acabou vencendo por 4-0. Então é um momento, digamos assim, de revanche. Se isso vai acontecer, não sei dizer, tá? Só sei que o futebol é uma caixinha de surpresas e tudo sim pode acontecer. O futebol nos proporciona esse tipo de experiência, tá? Então não sei o que esperar. Mas o Manchester City deve ser de fato o grande favorito contra o Fluminense. Acredito que deve passar hoje pelo Al Hilal com toda certeza. O time do Fluminense vai encontrar o time dos Citizens diferente um pouco do que foi há 2 anos atrás, com novos jogadores. Não vai ter De Bruyne, Grealish. Vai ter uma nova fornada, mas mesmo essa nova fornada de jovens jogadores que estão no Manchester City tem totais condições de estar eventualmente numa final, tá? Conta também com o restante do time bastante entrosado, isso é muito importante. Desejo, obviamente, toda a sorte do mundo para os brasileiros. Que nem eu falei para vocês, eu não estou aqui com clubismo. Vira e mexe, eu uso o Palmeiras, os brasileiros, o Flamengo também, mas é legal você ver um time sul-americano chegando em decisões, chegando frente a frente, disputando com os europeus, tá? Mas não vou torcer pro Palmeiras, não. Se for para torcer por alguém, eu vou torcer pro Fluminense, que tá na chave aí, uma chave bem complicada agora, deve enfrentar mais um grande. E é isso, gostaria de saber de vocês, torcedores do Fluminense ou não, o que vocês acharam da partida. É muito importante a participação de todos vocês aqui no campo dos comentários. Agradeço a muito de vocês que têm chegado, quem já é de casa. Para você que é novo, eu sei, você está assistindo o vídeo e você não se inscreveu, então dá essa moralzinha para o Tatão, se inscreve, deixa o seu like, ajuda a gente a chegar aos 600 inscritos e depois dobrar a meta, tá? É muito importante a participação de todos vocês. Mais uma vez, torcedores do Fluminense, o próprio Fluminense, parabéns pela classificação. Tem que comemorar mesmo e tem que comemorar ainda mais pela bala que está recebendo nesse Mundial de Clubes. Que muitos torceram o nariz, mas convenhamos, quem não queria estar aí ganhando uma grana dessa? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até mais e valeu!